Bem, voltamos. Deixa eu ver aqui. Enquanto o pessoal volta, Angélica, Graziele, Isabela, Larissa, Mariana, Matheus, Pedro, Raquel, Rayane, a Raquel Cabaneco. Tá joia, Raquel? Seja bem-vinda. Rayane Lino, Rogério, Tâmara. Aí, então vamos. Tem uma turma que saiu para poder ir pro intervalo e não voltou. Ah, povo, foi estimulado a falar tanto de alimentação, deve ter sido isso. Gente, vamos fazer o seguinte: eu quero ver agora, tá? Vou aqui passar para vocês, vou recapitular esse slide aqui, para a gente poder dar continuidade. Só para a gente chamar a atenção, porque esse ponto, gente, nessa parte da matéria, de fato tem muitos nomezinhos, né? Tem nomes de hormônios, então só para a gente poder fixar e a gente realmente acompanhar, que isso é muito importante, tá certo? Então, olhem só, nesse momento que o povo está voltando, vamos só recordar. Nós estamos vendo, chamando atenção para que na minha alimentação, que de uma maneira geral a gente tem aqui uma alimentação muito rica, né, em carboidratos, e nós observamos que esses carboidratos, eles são, na verdade, fontes de glicose para o meu organismo. Afinal de contas, nós vimos que os carboidratos são açúcares, né? São açúcares e que eles são transformados em fontes energéticas, que é glicose. Quando mais eu alimento, mais glicose eu vou produzir. E essa glicose, então, está circulando no meu organismo, dando a mim fonte de energia para realizar as minhas atividades. O excesso de glicose que eu fiz a ingesta, ele é armazenado no nosso fígado sob a forma de glicogênio. Então, a partir do momento que, porventura, eu tenho uma diminuição da quantidade de glicose circulante, eu vou ter o estímulo para que o meu organismo venha liberar aquilo que está armazenado no fígado e que isso seja liberado na corrente sanguínea. Então, isso daqui, ó, ele é cíclico. Como eu falei com vocês, tem uma parte aqui que eu não estou levando em consideração, porque tem a parte endócrina, que depois a gente vai completar no sistema endócrino, que é o nosso próximo assunto, tá bom? Mas essa questão cíclica é o que me faz, por exemplo, ter energia para realizar as minhas atividades no dia a dia, né? Como eu falei com vocês, assim que como ocorre comigo, tenho certeza que ocorre com vários de vocês. Muitas das vezes, se a gente não tem uma alimentação de manhã muito adequada, no final da manhã, se você não teve oportunidade de fazer um lanche, né, de reforçar aquela alimentação, às vezes a gente sente uma certa fraqueza, até mesmo, além daquela vontade muito grande, aquela necessidade muito grande de comer alguma coisa, às vezes a gente percebe que está tremendo. Por quê? Falta de glicose circulante, tá bom? É importante a gente observar isso e sempre conferir essa fonte de energia para o meu organismo. Essa imagem daqui, ó, deixa eu passar aqui. Ela reforça justamente isso que eu quero mostrar para vocês. O que é no nosso organismo? Uma grande balança, em que eu preciso manter o equilíbrio. Eu nem preciso de excesso de glicose no meu organismo, como eu também não posso ter falta. Então, o ideal é manter-se esse equilíbrio para que eu tenha as minhas necessidades, né, de funcionamento orgânico realmente estabelecidas, ou seja, eu tenho a energia para que o meu corpo trabalhe e eu não preciso ter excessos para acumular e nem ter prejuízos ao meu organismo, porque nós vamos ver
excesso também de glicose circulante possa me gerar prejuízos à saúde. Então, essa balança aqui, manter-se ela em equilíbrio, é um fundamento difícil, né, muitas vezes, mas necessário para que nós possamos vir a ter saúde, tá bom? Então, isso que é muito importante para o nosso dia a dia. Bem, como eu falei com vocês, as proteínas que são ingeridas, elas acabam sendo aproveitadas, né, pelo meu organismo. E muito da digestão das proteínas, ela ocorre ali no estômago, né? Quando eu falei com vocês que nós temos ali a produção de pepsinogênio, de pepsina, e que aí vai agir sobre as nossas proteínas, tá? E esse material, essa fonte proteica, ela é absorvida pelo o lúmen, gente, é a luz intestinal, tá? Então, a proteína, ela vai ser absorvida pelo nosso intestino, mais precisamente no intestino delgado, tá? Quais que são as formas mais simples de proteínas? Nós temos os aminoácidos e os peptídeos. Então, acabam que essas proteínas que nós nos alimentamos, elas vão sendo transformadas em porções menores, que são os aminoácidos e os peptídeos. Lembrando para vocês que nós temos, né, a proteína, grandes fontes de proteína, quer seja animal ou vegetal. Para que isso tudo aconteça no nosso organismo de uma maneira adequada, para que toda essa parte de aproveitamento, de absorção, de digestão e absorção dos nutrientes ocorra, é fundamental que haja uma inervação no meu trato gastrointestinal, né? Lembra que eu comentei com vocês dos movimentos peristálticos, né? Então, agora eu vou mostrar a vocês como se dá essa funcionalidade, tá? Que ocorre através da inervação. Então, deixa eu só fazer um parênteses e lembrar vocês de uma coisinha que eu comentei desde a semana passada. Semana passada, não sei se vocês recordam, eu falei assim, olha, gente, na hora que nós nos alimentamos, por exemplo, eu ponho um alimento agora à boca, eu mastigo e enquanto o alimento está aqui na minha boca, eu tenho a capacidade de escolha. Ou eu vou deglutir, ou eventualmente, às vezes eu até falo assim, gente, eu não consigo, não tem jeito. Acabo tirando aquele alimento da boca, né? Porque até aqui eu tenho um controle voluntário sobre ele. Mas a partir do momento que eu faço a deglutição, ou seja, que aquele alimento agora segue o esôfago, ele vai passar por movimentos, né? Ele vai ser direcionado pelo trato gastrointestinal, independente da minha vontade. Isso ocorre porque existe toda uma inervação, que é uma associação do meu trato gastrointestinal ao meu sistema nervoso. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção básica do que ocorre com essa inervação. Maiores detalhes vocês vão estudar na disciplina da morfofuncional do sistema nervoso, tá? Porque aí o professor vai apresentar a vocês, tem todo também um arsenal de história antes para vocês realmente entenderem de uma maneira adequada, tá bom? Então eu vou aqui pontuar para vocês, para que na verdade abrir brecha para que na disciplina do sistema nervoso o professor venha consolidar como de fato ocorre todas essas vias, tá bom? O fato é que nós temos duas vias de inervação do nosso sistema nervoso. Uma que é própria do nosso sistema nervoso, por isso que nós denominamos de via intrínseca, né? O que é intrínseca? Intrínseca é aquilo que é interno, que é próprio. E nós temos uma que seja de fora. A de fora é o que nós denominamos de extrínseca, tá? Bem, qual que é a própria? Qual que é a que é própria do sistema do meu trato gastrointestinal? É a inervação que nós denominamos de inervação entérica, tá? E a extrínseca, que é a inervação que vem de fora, ela vem do meu sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tá bom? É justamente por isso que eu vou apresentá-los aqui, e nem vou estender muito, porque
porque eu sei que exige de vocês um conhecimento, né? Do qual vocês vão ter mais adiante. O fato é que aqui está representado o meu sistema nervoso central, né? É onde tem todo o controle das necessidades do funcionamento orgânico nosso. E essa via de simpático e parasimpático vai gerar estímulo ou inibição dos movimentos e da funcionalidade do sistema digestório. Então, nós vamos ver que o que eu tenho? Há momentos que o meu organismo vai estimular movimentos peristálticos e há momentos, principalmente depois do processo digestório, eu vou ter a inibição. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram uma situação de ouvir um barulho, né? Um certo roncar da parede intestinal. Isso é porque o seu intestino está realizando movimentos peristálticos. Às vezes faz até um barulho que a gente ouve, né? Fala assim, ai, mas eu não tenho culpa, eu não tive controle. De fato, você não tem controle. Por quê? É o seu sistema nervoso autônomo, ou seja, que ocorre independente da sua vontade, que está estimulando os movimentos peristálticos, tá? Para vocês terem uma ideia, isso ocorre muito em indivíduos jovens e saudáveis, quando estão com fome. Então, isso é normal, sem problema nenhum. Eu chamo aqui a atenção apenas para ilustrar vocês, para mostrar que ao longo de todo o trato gastrointestinal, lembram daquela camada muscular que eu apresentei para vocês no início? Existe uma inervação que vai permitir com que haja a captação sensorial e o movimento. Por isso que a gente fala a parte motora, a parte do peristaltismo, tá? Então, a associação dessa inervação, ela é muito importante, porque é ela que está chegando com as informações para que haja movimentos ou não no meu trato gastrointestinal, tá bom? Como isso ocorre, é igual esse aqui é o 10º par de nervo craniano, né? Que é o nervo vago, enfim, tem toda uma história bonita demais a ser contada para vocês quando vocês estudarem a morfo do sistema nervoso, tá bom? Aí, Laura, diga, pode falar. Sou eu, Quem Pedro, é? de novo. Pedro. Diga, Pedro, pode falar, Pedro. Se você pode voltar fazendo um favor, uma breve explicação de novo, por favor, nesse sistema nervoso entérico. Sim. O que acontece? Na verdade, é porque existe uma inervação própria do nosso trato gastrointestinal. Aqui associado, né, a todas as estruturas internas, a todas as estruturas viscerais do trato gastrointestinal. Então, a essa inervação que é própria dele, nós denominamos que é uma inervação intrínseca, ou seja, própria, que é por isso que a gente fala que é entérica, tá? E ela ajuda muito justamente nessa observação. Se chegou o alimento, se precisa de ter um aumento de atividade ou não, tá? Então, essa entérica é uma inervação que ela permeia todo o trato gastrointestinal, que é própria do nosso intestino. E existe também uma associação aqui, ó, presente, aqui nesse desenho para vocês observarem, está representada por essas estruturazinhas aqui, ó, ao lado, que são gânglios, que vocês vão ver adiante, que aí é o que a gente denomina de uma inervação extrínseca. Por quê? Ela vem de fora, ela vem a partir do meu sistema nervoso autônomo. Então, são duas vias que são vias complementares. Aqui no momento, Pedro, eu só quero que vocês entendam que todo o trato gastrointestinal, ele é inervado, tá? Isso para mim é fundamental agora. Só isso que vocês possam perceber que existe uma associação entre nosso sistema gastrointestinal e uma ligação dele com o meu sistema nervoso. Por quê? Porque ao entender como isso funciona, vocês vão entender a partir do sistema nervoso, que aí o professor vai mostrar como que tem a dissipação dos impulsos elétricos,
as áreas nas quais estão associadas ao meu sistema nervoso central, tá bom? Então, aqui não tem muita coisa que realmente eu esteja apresentando, não. Eu só estou falando para vocês essa distinção e que ela é importante por quê? Porque nada ocorre ao acaso, né? Da mesma forma que às vezes tem movimentos ou paralisação de alguns movimentos, tem essa associação ao sistema nervoso, tá? Então, eu realmente aqui eu não estou explicando como isso ocorre, porque ele é uma questão realmente mais complexa, que precisa que vocês tenham um entendimento básico do sistema nervoso e que ele é complementar, que vocês vão ver isso depois com o sistema nervoso, com a disciplina da morfo do sistema nervoso cardiorrespiratório, tá bom? Ok, obrigado. E de nada, Pedro. Então, aqui só mostrando para vocês essa associação. Na verdade, eu estou mais pontuando que ela existe e não estou, de fato, explicando como ela ocorre, não. Tá bom? Aqui chamando a atenção para vocês verem do ponto de vista estrutural, né? Que entre as camadas musculares existe também uma inervação para tanto receber a mensagem, essa parte sensorial, né? De conseguir perceber se a musculatura ela está contraindo, se não está, se o ambiente gastrointestinal está cheio, se está vazio. Essa informação é levada para que haja uma resposta motora, tá bom? Então, aqui ela é mais apresentativa do que eu estou mostrando como ela realmente funciona, porque isso a gente precisa de base para vocês, desde lá da apresentação de um neurônio, da transmissão dos impulsos, tá bom? Isso vai ocorrer já já para vocês vão ver. Aí o professor vai complementar, aí vai fazer a diferença aqui para gente. Bem, e aí, ó, só para mostrar a vocês que isso daqui é literalmente a demonstração de movimentos peristálticos, que é o movimento da musculatura, e quando ocorre esse movimento da musculatura, existe a propulsão do alimento, ou seja, o alimento ele vai sendo direcionado ao longo do nosso trato gastrointestinal. Não significa, porque eu estou de pé, que obrigatoriamente o alimento vai passar reto, não. Por quê? A estrutura muscular é uma estrutura muscular relativamente pequenininha. Então, ela precisa, olha, ela precisa de empurrar, o alimento precisa de ser empurrado. Então, é por isso que os movimentos da contratura muscular, ou seja, os movimentos peristálticos, são importantes para empurrar o alimento, para gerar a mistura do alimento e até mesmo ajudá-lo na fragmentação, na trituração, ou seja, trabalha com esse alimento, tá? O próprio sistema nervoso que a gente menciona, que é responsável por promover esses movimentos peristálticos no meu organismo, no meu trato gastrointestinal, ele também é responsável por estimular ou inibir a produção de saliva. Então, esse sistema nervoso do qual eu não tenho domínio ou controle voluntário dele, que é o que nós denominamos de sistema nervoso autônomo, nós vamos perceber que ele vai ou permitir a liberação ou vai fazer com que haja a diminuição da produção de saliva. Na via do sistema nervoso autônomo parasimpático, é uma via de estimulação de maior salivação, tá? Por exemplo, em média, nós temos a liberação de cerca de 0,5 ml de saliva, tá? Agora, se eu chegar aqui e apresentar para vocês, eu acho que até coloco imagem, deixa eu ver, daqui a pouco. Não, senão eu vou balançar muito aqui meus slides. Mas se de repente eu falar com vocês, gente, imaginem agora o prato que você mais gosta. Imaginem na mente de vocês. Sintam o cheiro desse alimento. Lembrem, né, do tanto que você gosta desse alimento. Muito provavelmente, a partir do momento que a gente for lembrando, nós teremos um aumento da produção de saliva, estimulada por esse sistema nervoso parasimpático. Para vocês terem uma ideia, essa produção ela é tão aumentada que desses 0,5 ml, a gente pode produzir 7 ml, só por esse aumento, só por esse estímulo.
quando a gente fala, é muito comum as pessoas utilizarem a terminologia. Nossa, para de falar isso, está me dando água na boca. O que essa terminologia significa? O aumento da produção de saliva em função do estímulo, né? Se só da gente imaginar, só se de você pensar, se você até aquela lembrança afetiva da alimentação, né? Aquele almoço na casa da avó, aí você, enfim, isso já te gera um estímulo que promove o aumento da secreção de saliva, tá? Agora, existe também o inverso. Há situações em que eu percebo uma boca mais seca, tá? E o que ocorre essa região da cavidade oral mais seca é o sistema nervoso autônomo simpático, onde ele promove a inibição da produção da saliva, tá bom? É importante falar dessa saliva, porque nós já vimos que ela faz parte do processo digestório. Inclusive, hoje eu iniciei falando que a digestão do amido inicia-se na cavidade oral, né? Com a mistura pela saliva, eu falei isso com vocês. Ela também auxilia na deglutição. Imagina a gente mordendo uma maçã, um pãozinho, que seja, e isso sendo levado, direcionado ao meu trato intestinal, com a boca absolutamente seca, né? Poderia agredir tecidualmente, enfim, eu teria dificuldade na alimentação. Então, a saliva, ela é muito importante, ela umidifica, ela lubrifica, ela tem ali enzimas que ajudam na digestão. Eu comentei com vocês, e é mesmo, na saliva a gente também tem imunoglobulinas, ou seja, a gente também tem anticorpos. Então, já tem uma parte, inclusive, protetora a partir da saliva, tá bom? Ela ajuda na deglutição, né? Que é justamente esse ato aqui, ó, na hora que eu empurro o alimento para via do trato intestinal, tá? E essa deglutição, ela é um ato voluntário que eu falei com vocês, e com esse processo eu tenho todo o movimento da saliva juntamente com o alimento, tá? Isso daí é um processo fundamental que colabora muito com todo o processo digestivo. Eu falei com vocês, nós temos uma grande produção de saliva. Para a gente ter uma noção de valor total, ao longo de um dia, a gente tem, em média, a liberação de 1 litro de saliva, tá? Isso no indivíduo saudável, gente. Possa até ser que possa ter para mais ou para menos, independendo dos indivíduos, né? Possa ter uma alteração pessoal, mas em média a gente produz cerca de 1 litro de saliva por dia. E a nossa saliva, ela tem um pH que ela oscila entre 6 a 7, né? Um pH que ele é um pouquinho ácido, né? Todos os valores abaixo de 7,4 são ácidos, até quase chegando a um patamar neutro, tá bom? Agora, a composição da saliva também ela é importante. Ela é a saliva é um material considerado hipotônico. O que significa isso? Pouco concentrado, né? Quando comparado ao nosso plasma sanguíneo. Ela tem maior quantidade de potássio e bicarbonato e menor proporção de cloro e sódio. Embora exista diferença, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, não tem uma química, não rola uma química no beijo? Tem hora que a gente no beijo e fala assim, nossa, deu liga, né? Nossa, que beijo gostoso. Mas tem beijo também que a gente já experimentou e fala assim, gente, bom não, gostei não, né? Porque existe, logicamente, uma composição da nossa saliva. E aqui a gente fala de contextos básicos, né? Mas existem beijos que eventualmente você acha que está mais salgado, menos salgado, que você gostou, né? Foi mais interessante ou não, ou seja, através da alteração que possa haver nessa concentração de constituintes da saliva de cada um. Tá? Inclusive, possa às vezes até ter alteração em virtude de algum problema, algum desequilíbrio corporal, tá? Às vezes a gente sentir essa alteração na composição da saliva. Aqui, olhem só, para poder estimular vocês. Inclusive, hoje vocês estão caladinhos, vocês perguntaram um pouco, e olha que eu tô falando de alimento, né? Mas olha, só para poder estimulá-los aí.
Imagine agora um rodízio. Sempre quando eu falo disso, dá uma vontade, né? Literalmente, da gente numa aula dessa sair com um rodízio aí, atendendo a todos, tá, gente? Ou quer seja com carne, ou quer seja com espetinho de legumes, né? Que a intenção é agradar a todos. Mas olhem só, a partir do momento que a gente tem ali de frente para a gente algo que nos seja interessante, que a gente gosta, a gente tem realmente um aumento de salivação, que foi o que eu falei com vocês anteriormente. Era esse slide que eu estava procurando naquela hora, né? Essa imagem daqui que normalmente faz sucesso com vocês em sala de aula, tá? É quando a gente literalmente observa, né? E se a gente pudesse ali na televisão ter também a característica do olfato, poder sentir o cheiro daquela comida que está sendo preparada, seria perfeito. Porque aí a gente tem, não só pela imagem, como também pelo odor, né? Pelo cheiro, aquele estímulo ao meu sistema nervoso de uma maior produção de saliva. E isso é notório, né? Isso acontece conosco, porque o meu organismo imagina que já que eu estou olhando, já que eu estou pensando, é que talvez aquilo dali seja uma realidade. Então, ele está preparando a minha cavidade oral para começar um bom processo digestório, né? Pena que muitas das vezes fica só ali na imagem mesmo, tá bom? Mas olha, o aumento ele é gritante da quantidade de saliva que é produzida. No nosso dia a dia, em situação de repouso, né, sem estímulo, é de meio ml por minuto. Diante de um estímulo, a gente pode aumentar em até, não quer dizer que sempre aumenta tanto, mas em até 7 ml por minuto, tá bom? Então, é uma estimulação máxima da qual, eventualmente, eu possa ter um aumento tão significativo da liberação de saliva na minha cavidade oral, tá bom? O que às vezes vocês me perguntam, e é verdade, quando às vezes eu fico ali chupando chicletes, né? Chupar chicletes também não é muito interessante para o meu organismo, porque quando eu estou mastigando, eu estou mandando a mensagem de que eu estou me alimentando. O ruim dos chicletes é que eu tô ali, mastigo, mastigo, mastigo e não desce nada, né? Oi, Angélica, pode dizer. Deixa eu te perguntar, então a alimentação tem a ver com a salivação que a gente tem? Lógico, tem sim. Muito a ver, né? Dependendo Tem do que muito. for que a gente come ou não. Sim, na verdade o que acontece? Porque igual agora, né? Nós não estamos nos alimentando, mas nós temos a saliva na nossa cavidade oral. Por quê? Nós estamos numa situação de repouso, porque eu não estou alimentando, eu não estou com esse estímulo. Mas, ao mesmo tempo, as minhas glândulas salivares produzem esse material porque ele é importante, inclusive, para a fala, né? Mas quando eu estou ali, imagina, eu estou ali no meu almoço, estou montando meu prato, estou sentindo aquele cheiro, ou acabei de chegar, imagina a gente ali no rodízio, né? E aí o garçom passa para um lado, o garçom passa para o outro, aí eu vou com aquele entusiasmo todo, ou seja, eu mando uma informação para o meu sistema nervoso de que eu estou pronta, de que eu vou me alimentar. E todo esse estímulo, quer seja visual ou quer seja olfativo, estimula uma maior produção de saliva. Então, a sua pergunta é tudo a ver, Angélica. A saliva tem tudo a ver com o processo digestório, porque eu vou aumentar a quantidade de saliva, porque eu pressupõe-se que eu vou pôr o alimento à minha cavidade oral, aí eu vou ter uma maior quantidade de material para trabalhar com aquele alimento. Como nós vimos, na saliva tem vários constituintes, não é só água, não é só umidificar, ele também tem vários componentes aqui que vão começar a digerir, a trabalhar com o alimento, para que ele possa ser o mais aproveitado possível. Então, é até por isso que semana passada eu chamei a atenção de vocês da importância de se mastigar. Porque na hora que eu estou mastigando, eu estou fazendo com que essa saliva se misture ao meu alimento.
E como é um processo químico, quanto mais ele entrar em contato, quanto mais ele de fato poder agir sobre o alimento, maiores as chances de absorção eu vou ter, né? Aproveitamento daquele alimento. Imagino que eu esteja alimentando de algo que tenha calorias, que tenha nutrientes para serem aproveitados pelo meu organismo, tá bom? Então tem tudo a ver sim. Ah, tá, entendi. Só de falar aqui, Angélica, só de imaginar essas alimentações todas, eu já estou sendo estimulada. Eu vou sair da aula aqui Né? hoje com fome, tá? Leone hoje tá caladinho. Leone não tá aí, não? Tá aqui. Ô, Leone, olha, hoje essa aula é quase que uma homenagem à vossa pessoa. Eu tô reparando aí, meu cara, eu tava até jantando no horário do intervalo. Ah, é? Ah, tá vendo? Ah, então tá bom. Tá? É uma homenagem a você, que eu já vi que é adepto, né? Já se colocou como adepto aí, um bom garfo e faca. Mas eu tenho certeza, Leone, não é só você não, tá? Assim como você, eu e Mas não, vários aqui da vamos pra cá. turma, tenho certeza, viu? Então é uma homenagem a todos nós. Bem, e é fundamental também que, como até acompanhando o raciocínio da pergunta da Angélica, né? Todo esse processo de mistura da saliva com o alimento, ele só é importante porque eu estou tentando aproveitar ao máximo os nutrientes daquele alimento para o meu organismo, para aproveitar em termos de saúde, né? Para que isso possa ser levado às minhas células e, consequentemente, para que elas possam ter os nutrientes necessários. Mas, embora a saliva ela seja importante, ela não é o único detalhe para esse aproveitamento, não. Nós observamos que existem vários outros itens, né, várias outras funcionalidades no nosso trato gastrointestinal que colaboram para que haja o melhor aproveitamento possível, tá? Aqui eu coloco para vocês algo que eu já chamei a atenção lá no início, que é a proteção que o meu corpo precisa para algumas situações que possam, às vezes, não ser muito benéficas, né? Eu comentei com vocês que a mucosa do estômago, ou seja, a mucosa gástrica, ela é resistente aos ácidos que ele produz, né? Por quê? Precisa ser, caso contrário, aquela substância ácida poderia agredir esse epitélio. Entretanto, o intestino delgado, na sua primeira porção, que é o duodeno, ele não tem essa produção de muco protetor. Então, é justamente por isso que a gente vê a necessidade da liberação de enzimas pancreáticas, do bicarbonato, da bile, porque tudo isso vai colaborar para proteger o epitélio do meu intestino, o epitélio do intestino delgado, para ele não sofrer agressão com aquele material ácido do quimo que está chegando até essa área, tá? Por que que essa proteção é importante? Porque caso a gente tenha algum prejuízo de proteger o meu trato gastrointestinal, eu posso pagar caro, né? Com as ulcerações, quer seja ulceração no duodeno, ou seja, no intestino delgado, quer seja ulceração até no próprio estômago, por isso que a gente denomina úlceras gástricas. E isso possa acontecer justamente porque aquele epitélio faltou proteção para ele e aquela substância ácida promove lesões, né? Que nós denominamos dessas ulcerações. Isso é importante, isso causa prejuízo, causa cólica, né? Um problema, inclusive, de aproveitamento do alimento. Então, essas situações, essas lesões, elas precisam ser detectadas e tratadas o mais rapidamente possível, tá? Logicamente, às vezes isso não é tão fácil, porque para ter um diagnóstico desse, eu preciso de fazer um exame, né, de imagem, e aí é o que a gente tem, tanto pela endo como a coloscopia, do qual a gente consegue obter imagens internas do meu trato gastrointestinal, tá bom? Então, isso é muito Professora, importante. Diga, Giovana. uma dúvida que eu estou tentando entender aqui é que em relação ao processo de absorção
e produção das secreções, pH, tudo no nosso organismo já oferece já itens certos para poder trabalhar em cima disso. Aí eu queria saber em relação qual o papel importante das bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal em relação aos alimentos, quais benefícios ela traz para a gente, os diversos tipos que existem. Boa, Giovana. Boa lembrança. Afinal de contas, eu estou falando aqui todo esse aspecto químico que está presente no meu trato gastrointestinal que vem a favorecer ao bom funcionamento orgânico, né? Mas você está me falando o seguinte, ó, Luciene, mas existe uma microbiota natural, né? Que são justamente essas bactérias que estão presentes no meu trato intestinal. Essas bactérias têm uma diversidade muito grande. Aliás, o nosso corpo, não só no intestino, nós possuímos bactérias, inclusive na pele, né? Que são bactérias residentes, são bactérias que estão presentes, que tendem a estar presentes e que não necessariamente nos causam prejuízo, muito pelo contrário. Pegando da sua pergunta, no ambiente, no trato gastrointestinal, nós temos presença de uma grande diversidade de espécies de bactérias, inclusive uma diversidade muito grande em termos de quantidade, são trilhões de células de bactérias que nós possuímos e que elas são benéficas. A gente fala que elas funcionam, né, de tal forma que elas aproveitam o meu ambiente interno, porque é interessante para elas, porque ali elas têm fonte de reprodução, mas também é benéfico para mim, porque elas ajudam na fermentação, elas ajudam a trabalhar com o alimento também. É isso que você falou. Eu tenho toda essa parte química que trabalha com o meu alimento, e além também, Giovana, de um aspecto, essas bactérias que fazem parte dessa microbiota normal que você se referiu, elas são importantes porque elas também competem com bactérias que chegam com os nossos alimentos e que poderiam ser nocivos. Então, além do fato delas poderem auxiliar no contexto de fermentação do alimento, para um melhor aproveitamento do alimento que eu faço ingesta, ela também me protege, porque ela compete com chances reais de ganhar, né? Para que ela mantenha, para ela colonizar. Então, ela evita com que outras bactérias que poderiam ser nocivas se instalem no meu trato gastrointestinal. A melhor prova de que essa microbiota que você se referiu, ela é importante e ela faz falta para mim, é que provavelmente, acredito que, se não todos, a grande maioria de vocês, que quando já fizeram uso de antibiótico, tiveram problemas gastrointestinais. Tiveram sensação de náusea, tiveram desconforto. Por quê? Porque o que é antibiótico? Antibiótico é um medicamento que mata a bactéria. Às vezes eu tenho uma inflamação na garganta e eu preciso tomar antibiótico para matar aquela bactéria que é a causadora da minha inflamação na garganta. Ou eu tenho uma sinusite bacteriana, vou precisar de tomar um antibiótico para matar aquela bactéria que está me causando inflamação. Mas às vezes esse antibiótico ele também possa matar bactérias que estão no meu trato intestinal, que fazem parte dessa flora, dessa microbiota, na verdade o termo correto é denominar microbiota, essa microbiota que é considerada normal no meu organismo. Então, quando esse antibiótico atua e vem a matar essa microbiota normal, eu tenho a tendência a ter problemas gastrointestinais, maior probabilidade de náusea, desconforto, queimação, enfim. Então, bem lembrado, elas estão ali colaborando na fermentação e colaborando também no aspecto protetor ao meu organismo, tá? Que é realmente... E aí, o que normalmente a gente faz? Às vezes, existem até alguns médicos que já sabem que aquele antibiótico ele tem o potencial de interferir na microbiota normal do paciente. Às vezes, eles já fazem a prescrição em conjunto com probióticos, tá?
o que o probiótico é? Nada mais é do que bactérias reconhecidamente pertencentes a essa microbiota normal, então eu vou ter a reposição. Então ele vem a colonizar, né? Tentar repor e normalizar o meu funcionamento gastrointestinal, tá? É importante, nós temos muito, né? E nesse ambiente intestinal, então, nem se fala, tá? Bem lembrado. Obrigada pela pergunta, Giovana. Entendi. Nada que eu agradeço. Aqui, chamando a atenção de vocês, que inclusive a própria movimentação, na hora que a gente fala dos movimentos peristálticos, e eu chamei a atenção para vocês aqui hoje, eu falei, olha, o alimento, aquele meio quilo de alimento que eu fiz, né, a ingesta, não significa que ele vai ser liberado meio quilo de uma vez no meu intestino, né? Eu comentei com vocês que vai ser aos poucos. E, de fato, toda essa interferência, todo esse movimento e toda essa liberação do alimento ao longo do trato gastrointestinal vai ser de uma maneira lenta e gradual. Isso é importante. Por quê? Porque, inclusive, isso garante uma boa eficiência do trabalho com o alimento que está ali sendo o processo de digestão e de absorção dos nutrientes, tá bom? O esvaziamento do estômago, ele se dá de quanto mais a gente percebe, a velocidade é proporcional ao volume. Ou seja, quanto mais cheio, mais rápido vai ter o esvaziamento, tá? Inclusive aqui eu aproveito a oportunidade. Essa imagem é um balão gástrico, né? Porque às vezes possa ser alguns indivíduos, ao invés de fazer a cirurgia bariátrica, eles colocam um balão gástrico. Esse balão gástrico ele é à base de silicone, que aí ele permite um enchimento do ambiente do estômago, que não venha a ser um enchimento por alimento. Então, com isso, ele faz com que, às vezes, eu não tenha me alimentado necessariamente de uma quantidade muito grande, mas o meu estômago está cheio e, consequentemente, ele promove um esvaziamento mais rápido. Aqui, ó, até coloco para vocês, até porque normalmente faz parte de perguntas, inclusive semana passada vocês me perguntaram a respeito do balão intragástrico, que ele é colocado, então esse indivíduo, ele tende a ter o estômago mais cheio, independente dele necessariamente ter se alimentado de uma quantidade muito exagerada de alimento. Isso gera uma maior rapidez da digestão dos alimentos, tá? E favorece a esse processo mais rápido, tá? Como eu falei com vocês, esse balão intragástrico é de um material de silicone, à semelhança daquele silicone que é colocado, por exemplo, das mamas, quando as mulheres fazem o preenchimento, tá bom? Aqui eu já comentei com vocês. Outra coisa também que vai interferir muito nesse processo de digestão e de esvaziamento gástrico tem a ver com a composição do alimento. Eu já disse a vocês que as gorduras, elas lentificam, né? Todo esse processo de digestão. Inclusive, é a mesma imagem, chamando a atenção para vocês. Mas as proteínas também. Provavelmente já teve alguma ocasião que vocês, por exemplo, foram no churrasco, aproveitaram, né? Meio que exageraram da oportunidade. Depois, às vezes, a gente deve ter aquela sensação de estômago cheio, de lentificado, de que realmente eu vou custar a perceber que houve a digestão. Associada à gordura e à proteína, outra coisa que também que tende a retardar, a lentificar o esvaziamento são sucos ácidos, tá? Uma acidez muito grande, ela possa prejudicar a essa digestão pelo estômago, tá? Então, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado. Diga, Pedro. Pode falar. Pode continuar o seu... Pode continuar e eu pergunto depois que você terminar. Não, pode falar. Pode falar, Pedro. Então tá bom. Geralmente, a gente, quando tá no churrasco, assim, a gente
exagera mesmo. E a gente, antes de dormir, a gente toma uma água com limão. Aí eles falam que faz bem para tirar aquele mal-estar. É verdade ou é mito? Ó, questão é o seguinte, o limão em si, não só o limão, por exemplo, se você imaginar, é comum, até para auxiliar no processo digestório, abacaxi. E abacaxi também é ácido, né? O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, eles podem, igual no caso do abacaxi, tem enzimas, tá? Que ajudam na digestão. O limão, ele também tem pessoas que conferem, né? Um pouquinho de limão, que ele possa até ajudar para tirar, porque na verdade o que ele está querendo? Neutralizar um pouquinho esse ambiente, tá? Em termos de constituinte, em termos de pH. Por quê? Colocando um pouquinho de acidez num ambiente que talvez seja muito alcalino. Mas o excesso, aí você estaria prejudicando. Então, na hora que a gente fala dessa lentificação a partir de sucos muito ácidos, é porque tem pessoas também que consomem uma quantidade muito grande de substâncias ácidas. Aí esse excesso, ao invés de colaborar, ele possa prejudicar. Então, o que é muito importante, e aí é fruto dessa sua pergunta, que há momentos em que a gente está com uma queixa clínica e que, às vezes, um pouquinho do limão, ele possa facilitar, porque você está dando um pouquinho de acidez num ambiente que está desequilibrado. Agora, se eu exagerar e colocar aquele ambiente extremamente ácido, aí eu também estou promovendo danos ao meu organismo e lentificando o processo, tá? Então, tem muito mais a ver com a quantidade. Não significa que, às vezes, ele não possa, às vezes, até causar um certo bem-estar em função de uma coisa que já estava acontecendo. Mas excessos não é bom, não. E tem gente que às vezes consome muito limão, né, puro, enfim, é muito ácido. E isso possa realmente gerar prejuízos ao seu sistema gastrointestinal e até mesmo pequenas feridinhas. Por quê? Vai exagerar na acidez. Então, às vezes, o seu organismo possa, a médio e longo prazo, promover danos ao seu epitélio intestinal, tá bom? Bem. Ótimo, obrigado. E de nada, Pedro. Eu que agradeço. Eu gosto que vocês participem. Aqui chamando a atenção, né, de todo esse processo, então, a meia-vida dos alimentos, aqui a qualidade do que eu faço ingesta, ou seja, pela própria pergunta mesmo do Pedro, reparem, a característica não é o fato dele ser ácido, mas principalmente quando eu exagero na quantidade. Então, tudo no nosso organismo e nesse processo digestório, ele está muito associado a isso. Quando às vezes eu apresento excessos, tá? Excesso de acidez, excesso de muita gordura ou excesso de proteína, todos os exageros, eles tendem a lentificar e a prejudicar o sistema digestório, tá bom? Agora, a gente consome, na hora que a gente observa, é importante as frutas cítricas, inclusive incluindo o limão, ele é importante. Lembra que ele é fonte de vitamina C, ajuda a estimular o sistema imunológico. Então, os alimentos, eles são bem-vindos e eles são necessários. O que é principalmente que a gente coloca aqui, muitas das vezes, é o exagero, os excessos. Os excessos, eles lentificam os processos digestivos e podem me causar desconforto. Aqui, eu sei, a gente está trabalhando aqui dessa função, né? Como eu falei com vocês, toda essa contratura do estômago, ele vai ser muito de acordo com a quantidade também. Inclusive, eu falei com vocês que quanto mais cheio, mais rápido ele vai tentar agir, né? Inclusive, colocando para vocês com toda aquela função gástrica que nós estudamos, né? No iniciozinho da nossa aula de hoje. Ou seja, oi, pode dizer, Larissa? Desculpa te interromper. Pode falar.
A questão do esvaziamento, né? Quando a gente come, faz a digestão, tem a ver com a questão metabólica também? Quando acontece mais rápido, o metabolismo é mais rápido? Sim, aí você está falando de uma maneira geral, por exemplo, vê se eu estou entendendo sua pergunta. De repente você pode falar assim, professora, eu sou uma pessoa que tem o meu metabolismo alto. Então, né? Então, lógico, quando eu falo, por exemplo, que o indivíduo tem um metabolismo mais rápido, ou alguns têm um metabolismo mais lento, todas as funções orgânicas elas acabam sofrendo o impacto desse metabolismo, tá? Mas, além disso, imaginar que o indivíduo ele não está nem na situação de metabolismo mais alto ou mais lento. Ele está no aspecto funcional normal. Vamos imaginar assim. Ainda assim, ele possa vir a ter um processo digestório mais rápido em função da quantidade da ingesta dele, tá? Então, lógico, na hora que a pergunta que você me faz, ela é pertinente. Na hora que eu analiso um a um de cada um de nós vamos ter variação do funcionamento orgânico. Tem gente que tem um funcionamento mais rápido, tem gente que tem um funcionamento mais lento, mas isso ocorre de uma maneira geral para tudo. Sistema digestório, outras funções orgânicas, tá? Aqui, a gente está tratando apenas, o único fator de alteração seria a ingesta. Ou seja, eu me alimentei muito, eu exagerei. Então, a tendência é que ali no meu estômago, a tendência dele é tentar fazer com que isso se ocorra da uma maneira mais rápida possível. Mas não significa necessariamente que vai ser mais eficiente, tá? Entendi. Às vezes até mesmo... Oi, Larissa? Então, independente se a pessoa tem um metabolismo acelerado ou desacelerado, isso não é ligado diretamente na questão... Não. Ótimo, entendi. Aqui, nesse ponto que a gente está falando de uma maneira geral, independente disso. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. De nada, Larissa. E para complementar, né, aqui, ó, já que como é que eu tenho um processo às vezes mais rápido? Através de movimentos mais intensos. Igual aqui vocês estão vendo, olha. O autor está querendo mostrar aqui para a gente ondas, né? Significaria os movimentos peristálticos, os movimentos mais intensos no meu estômago. Então, é muito comum haver esse peristaltismo, ou seja, esse movimento muscular que vai acontecer no meu estômago, que normalmente ele ocorre dessa região para a região final do estômago, ou seja, da região de cárdia, fundo, corpo, até chegar na região pilórica, tá? Então, isso acelera os movimentos peristálticos. Isso daí vai acelerar para que o alimento possa ser liberado para o intestino de uma maneira mais rápida, tá? Bem, e até chamando a atenção de vocês, que aquilo que eu comentei, que isso vai acontecer sim, mas aí ele vai liberando esse alimento aos poucos. Para vocês terem uma ideia, esse alimento tem hora que ele vai, imagina, tá acontecendo esse movimento aqui, essa onda, tá levando o alimento, tá levando o alimento, tá levando o alimento. Na hora que ele vai passar para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, aí essa onda puxa o alimento de volta, que é o que a gente chama de retropropulsão, tá? Então, e aí você fala assim, ai, mas que é muito comum, ai, que nojo. Não, aqui você nem tem essa sensação, a gente nem percebe isso. E outra, na hora que o alimento volta, ele vai ser trabalhado ainda mais. Então, é como se você estivesse ali trabalhando, como não? É o trabalho que o estômago faz com o nosso alimento. Então, por isso que vai uma parte e a outra parte volta. Aí vai sendo trabalhado. Aí depois ele libera mais um pouquinho. Aí depois volta. Então, isso que é o que a gente denomina de retropropulsão, que é um processo de tentar aproveitar ao máximo, né, ali o sistema do sistema digestório e tentar trabalhar no sentido de promover
promover ao meu organismo o melhor aproveitamento do que eu consumo, tá? Gente, eu sei, tô olhando aqui agora, olhei, a gente já até excedeu o nosso horário. Eu queria só perguntar a vocês, eu vou colocar esse slide como ponto de corte, tá? Porque eu não vou correr com os slides só para a gente passar. Eu gosto muito que vocês perguntem, que vocês possam entender. Quero perguntar a vocês se tem mais alguém com alguma pergunta específica que queira fazer ainda alguma pergunta. Estou aqui à vontade, à disposição de vocês, tá? Chamando atenção, né, para estudar essa parte. Eu queria pedir a vocês o seguinte: para a semana que vem, eu vou começar a aula fazendo umas perguntinhas básicas sobre o que a gente estudou aqui hoje. Estudem aqueles hormônios da digestão, o que eles fazem, tá? E algumas pequenas funções que a gente falou aqui hoje. Por quê? Porque é uma parte importante e eu acho que é uma parte cheia de nomezinhos e funções, do qual eu apresentei. E aí, a semana que vem, eu vou começar a partir desse slide, mas eu vou fazer um breve momento só para a gente recordar, para a gente poder fixar. Eu acho isso muito importante. Eu acho que mais do que a gente dá a matéria, eu quero que vocês aprendam, tá combinado? Então, eu quero pedir a vocês que deem uma olhada nesse nosso material, que estudem, porque semana que vem a gente vai fazer uma breve recapitulação e a gente vai seguir para a gente finalizar esse conteúdo. Geisiane, você quer perguntar alguma coisa? Não, professora. Não? Não. Ah, Não. então tá. Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora. Não. Oi, gente. Diga, É o Mike. Mike. Ei, Mike, tá joia? Tudo Diga, jóia? Mike. Aqui, sobre esses movimentos peristálticos que você disse que Peristálticos. ele vai voltando, né? Do fundo. Isso, a retropropulsão. Isso tem alguma coisa a ver com o ato de você vomitar? Não, Mike. Não. Isso nesse momento não. Semana que vem eu vou falar para você sobre o vômito. O vômito é o termo correto, inclusive a gente fala que é o êmese, que seria o termo técnico. Ele ocorre, logicamente, que aí eu vou ter muitas das vezes alguma até volta em relação a esse material, sim. Mas essa retropropulsão, ela ocorre no nosso dia a dia. Ela não tem nada de patológico, não, tá? O vômito, ele tá mais associado, vocês vão ver, a alguns movimentos, aí vão ser movimentos, inclusive, contrários. Porque, normalmente, o que acontece? Os movimentos em ondas são, como eu falei para vocês, olha, aqui, ó, da região de cárdia, fundo, corpo, piloro. E aí vai ser um movimento intenso, mas aí é um movimento intenso e ele virá em sentido contrário e ele vai se exceder. Inclusive, ele vai estimular a abertura do esfíncter para a passagem do material pelo esôfago, ou seja, seria o contrafluxo do que normalmente a gente faz. Semana que vem eu vou apresentar isso para vocês. Infelizmente, é uma coisa que acontece e já aconteceu com todos nós, mas que é extremamente chato e desagradável. É péssimo passar mal assim, né? Mas aí eu vou explicar bonitinho para vocês, tá bom? Mas essa retropropulsão, eu só preciso de ter o cuidado, porque ela acontece conosco no dia a dia. Ela não tem nada a ver de patológico, não, tá bom? Mas, boa, Tá bom. faz sentido a sua pergunta. Mais Tá bom, alguém? obrigado. De nada, Mike. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ô, Luciene, é o Rogério, beleza? Oi, Rogério, tudo bem e você? Eu só quero te lembrar para você não esquecer de mostrar a gente onde estão as aulas, porque devido à falta de internet que eu tive semana passada, eu não consegui assistir algumas aulas suas. E aí não deixa de... Faz o seguinte, deixa eu ver, eu vou fazer um teste, pode ser? Eu vou fechar aqui e vou ver se eu consigo abrir a internet. Se eu conseguir, eu mostro aqui agora, pode ser? Beleza. Eu vou tentar, eu nunca fiz isso nesse tipo de apresentação, não. Como a gente está no finalzinho, então vale a pena eu tentar, que se eu conseguir,
Descartar. Deixa eu ver só uma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo, eu não sei. Deixa eu entrar aqui. Só um minutinho. Porque se eu conseguir, eu mostro aqui para vocês até entrando, que aí eu acho que vai ser ainda mais didático. Mas se eu não conseguir também, não se preocupem não. Eu vou tirar foto e vou mandar. Deixa eu ver se é possível mostrar isso. Estou entrando aqui na minha internet, na minha página. Aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver, ó, eu já abri aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Ah, eu acho que vai dar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então, olhem Sim. só. Olhem só. Eu entrei no AVA, cliquei na disciplina morfofuncional do sistema digestório, endócrino e renal. Ou seja, nossa disciplina de hoje. Eu cliquei aqui, porque aí existe um menu, existem as unidades, não existem? Unidade 1, unidade 2. Estão acompanhando? Sim. Sim? Então, olha, unidade 2. Se eu vir aqui, ó, reparem, se eu vir aqui, seção unidade 2, aqui, o 2, seção 3. Reparem aqui, ó, tem a pré-aula, tudo aquilo que eu já tinha postado para vocês, que é o artigo, aquilo que é institucional que já estava postado. Aí aqui tem aula, live desse dia. Então, aqui, live do dia 30 de março. Aí você clica aqui, ó. Clicou. Aí, o que eu coloco para vocês? Olha, prezados alunos, seguem os vídeos com a nossa live do dia 30 de março, que foi semana passada. Parte 1, porque, na verdade, ela tem duas partes, né? A parte 1, que é um intervalo maior, um período de tempo maior. Aí depois a gente faz o nosso intervalo de 20 minutos e tem a parte 2. Então, se você clicar aqui, ó, eu não sei se aqui vai passar, porque vocês... Aqui, ó, anatomia do sistema digestório. E aí começa a nossa live. Aqui, ó, isso aqui é porque literalmente é a live que a gente teve semana passada. Então, recapitulando, olha, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu entrar aqui. Vou aqui no AVA, vou começar desde o início. AVA. Entrei na disciplina, aqui, ó, morfo do sistema digestório endócrino renal. Cliquei. Tem unidade 1, unidade 2. Na verdade, as nossas lives iniciaram muito a partir daqui, né? Ah, teve a parte do sistema renal também. Mas aqui, ó. Aqui. Ó, vamos à seção 2.2, que também tem. Aqui, ó. Aqui, porque o assunto também tá aqui. Vamos aqui anterior. Acho que aqui, se eu coloquei aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Final do... Aqui, ó. A videoaula do dia 23 de março. Tá aqui. Ou seja, vocês vão clicar na unidade de ensino e literalmente procurar na seção de aula, tá? Então, na hora que a gente entra aqui, ó, está nesses... E eu coloquei bem separado para vocês, ó. Live do dia e juntamente com material. Aí aqui, esse daqui até eu repeti, porque o meu slide, ele inicia com vocês a partir daqui, ó. Então, eu até repetir para vocês, que é para vocês não se perderem. É melhor vocês terem duas vezes do que vocês não acharem nenhuma. Então, tá aqui, tá? Por exemplo, a de hoje, a aula de hoje. Amanhã, eu vou postar aqui, ó. Não está, por quê? Agora eu vou salvar essa live que a gente fez hoje e amanhã eu vou salvar
unidade 2, sessão 4, na parte de aula. Entendeu, Rogério? Beleza, entendi, sim. Ok? Mais alguém quer alguma pergunta? Todo mundo acompanhou? Ok? Tranquilo. Tranquilo? Então, vocês sabem aonde procurar? Da mesma forma, viu, gente? Eu tenho feito isso com todas as nossas disciplinas. Ou seja, eu estou mostrando aqui hoje, porque hoje a gente está na morfodigestório. Na quarta-feira, tegumentar, está do mesmo esquema lá na morfotegumentar, tá bom? Inclusive, também aqui na seção, na unidade 1, seção 1, eu coloquei porque eles pediram, a instituição pediu que nós colocássemos para vocês, olhem, o link da live, ou seja, esse link que vocês toda segunda-feira entram para acessar a nossa live, ela também está aqui para vocês, porque às vezes, eu esqueci como é que é mesmo, qual que é o link, aí ele está aqui pronto para vocês. Então, na verdade, eu chamo a atenção... Professora. Oi, diga, Pedro. Pode falar. E também a questão do link, a Mariana e a Nicole, que são a líder, a vice-líder, elas colocaram para a gente naquele... A gente tem um grupo de informações que somente a líder e a vice, somente elas que podem mandar mensagem. Então, elas fizeram um trabalho bacana, que elas colocaram para a gente na descrição do grupo todos os links das aulas que acontecem na segunda, na quarta, na quinta e na sexta. Elas são muito eficientes. Eu mando para elas também e eu fico feliz. Que bom, né? E é bom que assim fica organizado. É muito importante. Ficou mais fácil. Que ótimo, Pedro. E mais uma vez aí agradecendo as meninas. Porque eu viro e mexe, eu vou e peço, enfim. Eu sei que vira e mexe, eu preciso da ajuda delas e elas sempre prontas ali a colaborar comigo e com a turma. Muito obrigada mais uma vez, tá? E é isso mesmo, Pedro. Mas de qualquer forma, eu acho bom, porque às vezes tem gente que, eu não sei, eu perdi, eu não sei onde que encontro. Enfim, é bom que vocês imaginem que o material, né, a gente coloca tudo disponível, tudo bonitinho para vocês. Se vocês passearem pelo AVA da nossa disciplina, o material tá todo aqui, tá bom? É só procurar bonitinho, tá tudo postado, enfim, e é importante para vocês estudarem, tá bom? Qualquer coisa, depois vocês tentam, qualquer coisa, depois vocês me falam. Eu acho que então, assim, mostrando para vocês aqui, fica mais didático, né? Porque aí vocês conseguem acompanhar, tá bom? No mais, então, segundo, bom descanso para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, até quarta-feira, tá? Aí com a nossa outra disciplina, mas eu peço a vocês, por favor, não deixem de estudar, acompanhem, tá bom? Um beijão e, Rogério, pode então acessar as nossas lives, os nossos encontros, o material tá tudo lá disponível. Um beijo a todos vocês, gente, fiquem com Deus e uma boa noite. Até. Tchau. Tchau, Maia. Tchau, Rogério. Tchau, Pedro. Tchau, Ana, Angélica, Graziele, Leone. Boa noite. Tchau, Lucas, Matheus, Pedro, Rayane. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus, todo mundo. Isso. Beijão. Fique com Deus. Bom descanso.